Gente querida, o texto para nossa leitura e meditação nessa hora é Mateus capítulo 5, verso 13 até verso 16. Você, por favor, abra o texto, Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Vou fazer a leitura, vocês acompanhando, por gentileza, de pé. Vamos ficar de pé um minutinho só para você acompanhar a leitura desse texto. É a continuação do Sermão do Monte. E aqui, Jesus, reunido com seus discípulos, depois de anunciar as bem-aventuranças, faz aqui algumas declarações muito surpreendentes a respeito dos seus discípulos, dos crentes, dos cristãos em geral. Essa palavra se dirige a você que é de Jesus, a mim, a nós que somos seu povo. Verso 13, o texto diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E Jesus declara outra vez, a propósito e a respeito dos seus discípulos. Veja só que declaração impressionante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, no alto da casa, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos e irmãs. Palavra maravilhosa, palavra inspirada por Deus, por seu Espírito. Essa palavra é incomparável, é inerrante, palavra de Deus. Senhor, nós te rogamos que Tu lances luz no nosso coração nessa hora, na simplicidade desse momento. Ajuda-nos a compreender o que o Espírito Santo nos quer trazer à vida, ao coração, ao comportamento, às atitudes. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo lance luz nos nossos corações nessa hora, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos queridos, esse texto, como disse a vocês, é seguinte a uma identificação que Jesus fez dos seus discípulos ao enunciar o caráter dos seus discípulos. As bem-aventuranças, verso 1 até verso 12 desse mesmo capítulo 5, descrevem a identidade do cristão, dos discípulos de Jesus, na forma do seu caráter. E aqui, a partir do verso 13, Jesus identifica os crentes, os seus discípulos, na perspectiva do que seja o nosso propósito. Afinal de contas, por que você existe? Por que você vive como discípulo de Jesus? O que essa vida te traz como propósito de existir? E esse texto que nós lemos aqui traz para o nosso coração, para a nossa vida, pelo Espírito Santo, dois pensamentos centrais. O primeiro deles é exatamente esse. Jesus, por meio de duas declarações de fácil compreensão, mas duas declarações espantosas, muito surpreendentes, nos identifica. Jesus diz quem nós somos, nós, seus discípulos, os crentes, de modo geral, quem nós somos, a descrever os propósitos a que fomos chamados. E esse é o pensamento central desse texto, a partir do verso 13. E um segundo pensamento aposto a esse central, desse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13, tem a ver com o modo de atuação desses que são identificados segundo um propósito espantoso, maravilhoso, extraordinário, glorioso. Como é que esses crentes, discípulos de Jesus, devem atuar?
segundo aquilo que o Mestre diz que nós somos, ou que devemos ser. Que propósitos são esses para os quais Jesus nos chamou? Importante, eu já repeti daqui, mas você guardar muito bem o fato seguinte: Jesus, nesse ponto, havia se distanciado das multidões e começou um discurso dirigido aos discípulos, aos seus discípulos, aqueles que tinham compromisso com ele. Significa dizer que essa palavra só se aplica, exclusivamente, só se aplica aos que têm compromisso com Jesus. Ela não faz o menor sentido para quem não se encontrou com Jesus, não nasceu de novo. Mas para você, que é servo do Senhor, serva de Jesus, esse texto tem tudo a ver com sua identidade. E o que é que o texto diz? São duas declarações, eu insisto em dizer, super espantosas, impressionantes, tratando da nossa identidade, dos propósitos a que nós fomos chamados. E essas duas declarações do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, são também uma espécie de teste de consistência da minha experiência cristã. Você pode se testar agora por meio da reflexão em torno dessas duas afirmações impressionantes de Jesus. A primeira delas, diz o Senhor: vós sois o sal da terra. Quem interpreta o texto, quem entende da língua no seu sentido original, afirma que Jesus quis enfatizar a menção ao fato de que nós, vós, discípulos de Jesus, e somente vós, sois o sal da terra. Você sabe muito bem para que serve o sal. A imagem é familiar, é super conhecida. Em primeiro lugar, sal se presta para preservar uma determinada massa. A gente aqui no Brasil conhece muito bem carne de sol. Lá na minha casa mesmo, já há muito tempo, meu pai costumava trazer um pedaço de carne de sol que não precisava passar pela geladeira, exatamente porque vinha preservada por sal. E essa é uma função do sal, preservar da deterioração. E o que Jesus está dizendo para você e para mim, nós, seus discípulos, é que somos, e nós, exclusivamente nós, o propósito da nossa chamada, da nossa vida em Jesus, é que vivamos para preservar esse mundo de sua decomposição. Se esse mundo for deixado ao seu bel prazer, sem os cristãos, sem a igreja do Senhor Jesus, esse mundo supura, se decompõe, se deteriora. E o sal tem uma outra função, uma outra finalidade. O próprio Jesus, nesse mesmo texto, disse: serve para dar sabor, para que a comida, para que o elemento a ser salgado não seja insosso, sem gosto. E a surpresa é que Jesus atribui a você, a mim, a nós, ao seu povo e à sua igreja, a qualidade de darmos sabor a uma vida que, de outra forma, sem a sua presença, seria uma vida insossa, sem graça, sem gosto. Você não acha que isso é super surpreendente? Jesus dizendo que você e eu nascemos em Cristo para sermos sal, para preservarmos esse mundo ou ambiente onde você está sendo posto da decomposição que de outra forma seria absolutamente inexorável, incontrolável. Você e eu chamados para salgarmos a vida, para darmos sabor a uma massa que de outra forma não teria gosto. E Jesus prossegue na declaração surpreendente dirigida aos seus discípulos. Ele diz: vós, exclusivamente vós, e somente vós, sois o sal da terra. E avança dizendo, verso 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? A imagem de Jesus, a metáfora que o Senhor usou, é absolutamente óbvia e super clara. Luz serve
para expor o que de outra forma em trevas não se conseguiria ver. A luz revela o estado das coisas e, em grande medida, você, sal da terra e luz do mundo, acaba funcionando como uma espécie de reprimenda silenciosa de um comportamento que não se coadune com aquilo que Jesus descrevera como sendo o caráter do cristão. Silenciosamente, a luz começa a expor o mal onde quer que ele esteja e por onde quer que a luz passe. Efésios capítulo 5, versículo 8, versículo 13, diz Paulo o seguinte: vós antes éreis trevas, agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. E vejam só que coisa extraordinária, o espanto que a declaração de Jesus deveria causar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que coisa notável, maravilhosa, gloriosa é ser crente. Ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, nesse ponto do seu discurso, falava muito tempo depois, por exemplo, dos grandes filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates. E, apesar de toda essa exuberância intelectual, o Senhor se dirige para um grupo insignificante de galileus e lhes diz: vocês, exclusivamente vocês, são a luz deste mundo. Você não acha que isso é impressionante? É Jesus dizendo para mim e para você, para o seu povo, nesses dias escuros, porque ambas as declarações de Jesus trazem consigo implicitamente a ideia de que este é um mundo em decomposição. Esta é uma terra sem gosto e sem graça. Esse é um mundo que anda às escuras. É o que jaz nesse texto por detrás das duas declarações do Senhor Jesus Cristo. E diz o Senhor, um crente fiel, que conhece a palavra de Deus, que nunca leu um ensaio de filosofia sequer, sabe mais da vida, conhece mais de onde a vida procede e para onde ela se encaminha, quais são as saídas para o escuro desse mundo doente e perdido, do que um sábio pensador, letrado, pós-doutorado, que não conheça Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. E ele prossegue dizendo: minha identidade em Cristo tem a ver com estas duas finalidades a que fui chamado. Avança o Senhor Jesus no verso 16 para dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês foram chamados, e essa é a sua identidade essencial, para serem o sal da terra e a luz deste mundo, para que, enfim, outros homens glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. É chamar glória para a luz e não para a lâmpada. É chamar a glória e a atenção para o Pai e não para os filhos, que revelem as qualidades do Pai que os gerou em Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa identidade essencial. E Jesus, no seu raciocínio e no seu sermão, trata do nosso modo de atuação. Sal vai funcionar em que bases, em que termos? E a luz vai funcionar para aquilo para que ela se presta, de que forma e de que maneira? Primeiro lugar, nosso modo de atuação. Todo o Sermão do Monte trata de estabelecer contrastes que diferenciam os discípulos de Jesus daqueles que não conhecem o Senhor. E o primeiro item
dessa reflexão, desse pensamento do Senhor, a propósito de sermos sal desta terra e luz desse mundo, é que temos que ser diferenciados. Diferenciados. A nossa única virtude está exatamente no fato de sermos diferentes. O sal só se presta e só serve justamente porque ele é absolutamente diferente na sua composição da massa a ser salgada. E perde o seu valor quando essa diferenciação se dissolve. O crente tem que ser, de alguma forma, visível, explícita, impressionante, completamente diferente daquela massa a qual ele foi chamado para salgar. Nós temos aqui lido bastante e refletido, especialmente nos estudos aos Efésios, que agora sofreram uma interrupção com o pastor Antônio Carlos, por conta desse período de verão. Vamos voltar, se Deus quiser, às segundas-feiras, continuando nos estudos aos Efésios, logo depois do Carnaval. E um dos autores prediletos do pastor Antônio Carlos é o Dr. Martin Lloyd Jones. A esse respeito, diz ele o seguinte: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir sua mensagem, embora talvez a princípio a odeie. E em que termos o Senhor Jesus, que nos chamou para sermos sal desta terra e luz desse mundo, indica que devemos ser diferenciados desse mundo a que somos chamados a servir? As bem-aventuranças refletem precisamente o tipo de diferença que deve marcar o caráter de quem é discípulo de Jesus e de quem não o conhece. Diferentes na nossa visão do mundo, da vida, a chamada cosmovisão. Você, para ser sal deste mundo, desta terra e luz desse mundo, precisa enxergar a vida segundo a ótica de Jesus e da sua própria palavra. Leia as bem-aventuranças com calma, você vai ver que existe uma diferença enorme do ponto de vista das relações interpessoais. Esta gente que salga essa vida insossa e sem graça, é gente que pacifica os ambientes por onde passa, é gente que tem uma sede distinta, um clamor no seu coração, uma expectativa, sonhos que tem a ver com a justiça e a misericórdia. É gente mansa, é gente que se quebranta diante das grandes questões da vida e se submete ao escrutínio do Senhor, da vida, do soberano autor da existência. Fome e sede de justiça. É gente que tem um linguajar diferente, que fortalece até os ossos. É gente cujo tom da vida é o tom das boas novas, que impactaram a sua vida e o seu coração. Nossa qualidade essencial de sal da terra nos diferencia do mundo, da terra, a que devemos salgar. E o interessante, segundo o que Jesus disse, é que essa qualidade que faz toda a diferença é justamente o que dá sentido e utilidade à nossa vida e à nossa chamada. Se essa única qualidade, a salinidade do sal, se perder, diz o Senhor, toda a nossa utilidade igualmente se perde, diferente de outros elementos que há na natureza, que tem múltiplas características e múltiplas utilidades. A nossa natureza essencial de sal da terra é justamente o que nos diferencia e que empresta utilidade às nossas vidas. Qual é o modo de atuação do sal? Você sabe, sal precisa estar em contato direto com a massa, ou com a carne. Eu não sei exatamente como se prepara a carne do Ceará, o charque, que sobrevive justamente por conta do antisséptico, do elemento conservante, que é o sal,
mas certamente o sal tem que ser esfregado na carne, tem que estar no meio da massa. E é justamente esse o modo de minha atuação e sua atuação. E aqui reside um grande dilema e um problema em potencial. Você, sal da terra, precisa estar no meio da massa, no meio dessa cultura, no meio desta terra sem graça e sem gosto, sem perder, entretanto, as suas propriedades que o diferenciam dessa massa e dessa terra. Nessa semana que passou, eu li 2 matérias de capa de 2 revistas semanais diferentes que me chamaram muita atenção a respeito da qualidade dessa terra, dessa massa, a que você e eu somos chamados a salgar. A primeira matéria dizia respeito à morte de um ícone, uma figura extraordinária no mundo da música pop, David Bowie, cantor em inglês de 69 anos, que vendeu, segundo a matéria, menos discos que Madonna, por exemplo, mas que exerceu ao longo da sua longa carreira uma influência muito mais determinante na cultura, especialmente entre os jovens, do que Madonna. E um jornalista inglês, na semana passada, a propósito da morte desse artista extraordinário, impressionante, disse que ele era o avatar das efemérides, querendo dizer que David Bowie, ao longo da sua carreira, encarnou sucessivos papéis. E disse esse escritor inglês, ele representou exatamente os tempos supermutantes da cultura desses dias. Mudam rapidamente, em acelerada velocidade, as tendências e a moda. E esse cantor ditou tendências, moda e comportamento, desde os anos 70, vivendo o papel de um homem feminino, andrógeno, uma figura estranha, diferente. E o próprio articulista inglês disse, olha, o seu comportamento lá na década de 70 influencia até hoje o comportamento da chamada geração Z. Os adolescentes de hoje em dia, do ponto de vista da ética sexual, dizendo esse articulista, não sou eu que estava dizendo, nem é nenhum escritor, nenhum pastor falando, mas dizendo, ele influenciou até essa geração no sentido de uma sexualidade difusa, indefinida. A outra matéria tinha a ver com algumas jovens que têm feito enorme sucesso nos seus canais do YouTube. Possivelmente, quem já passou dos 20 nunca ouviu falar destas pessoas aqui. Uma delas eu vou citar para vocês. Mas eu tenho quase certeza que a garotada mais jovem já ouviu falar, por exemplo, numa curitibana chamada Kéfera Butman. Você já ouviu falar nessa pessoa? Já ouviu falar no Neymar? Todo mundo conhece Neymar? Já ouviu falar no Neymar? Todo mundo? Mas você já ouviu falar na Kéfera Butman? Quem conhece a Kéfera Butman? Quem conhece? Eu sei que aquela meninada lá de cima, se estiver prestando atenção aqui, conhece Kéfera Butman. Vocês conhecem? 7 milhões de seguidores no seu canal no YouTube. Não estou fazendo propaganda aqui da Kéfera Butman, não. Mas a matéria de capa nessa revista dizia, esta menina, junto com outros jovens, na faixa dos 20 anos, são os profetas dessa geração. Forjam uma cultura. Existe um movimento de relação bionívoca, dizia o texto. De um lado, percebem claramente quais são os traços dessa geração mais nova, tal geração Z. E de outro, se comunicando de uma forma muito direta, em temas, por exemplo, relacionados à sexualidade, a pegação, eu estou reproduzindo os termos da revista, a relação entre os pais, relação com a vida, feminismo e tudo mais,
forjam a cabeça de uma geração, nesses dias e nesse tempo. Na velocidade da internet. Vocês, jovens, nós mais adultos, todos nós, se somos de Jesus, temos sido chamados a sermos em pequena quantidade, tal como o sal, aplicado à massa, à carne, à comida que deve salgar, mas natureza, qualidades que nos diferenciam da massa onde vamos ser aplicados. Somos o sal da terra e a luz desse mundo. Contato direto com a massa, sem, entretanto, perder as nossas propriedades. E o dilema, nesse modo de atuação, em contato com a massa, a que me referi, o risco, o perigo, é aquele que Jesus expôs no verso 3. Perdemos o sabor, perdemos o gosto. No tempo de Jesus não havia refinaria para fazer sal. E o que se usava era um pó branco que tinha sal no seu meio, cheio de impurezas. E o que Jesus disse, ó, cuidado, para não virar só um pó branco que perca absolutamente as suas propriedades essenciais, que dão a sua utilidade e o seu valor. Lá às margens do Mar Morto, um pó branco, sem qualquer tipo de propriedade diferenciadora, mas tem que viver em contato com a massa. Aqui há duas possibilidades igualmente indesejadas. De um lado, você, servo de Jesus, a igreja, se isolar, se fechar, não se comunicar, não criar pontes de comunicação. De um lado, vós sois o sal, de outro, a terra. De um lado, vós sois a luz, de outro, o mundo. Uma alternativa indesejada é você se isolar. Algumas comunidades fazem isso até hoje. Lá nos Estados Unidos existe um grupo que vive assim. Naquela sociedade opulenta, supercapitalista, um grupo que vive, por exemplo, no Texas, no interior do Texas, completamente isolados. De outro lado, a alternativa igualmente indesejada para o crente, para a crente em Jesus, é identificação acrítica, completa, total. É você, jovem, comprar o que Kéfera Butman te disser, como profeta, profetiza desta geração. E somos nós, mas adultos, da mesma forma, embarcando de maneira acrítica numa identificação que faria de outra forma a tragédia do sal sem sabor acontecer na nossa experiência cristã e pessoal. Nem uma coisa nem outra. Contato direto com a massa, preservando, entretanto, aquilo que nos diferencia em Jesus. Modo de atuação, quando a gente olha para a segunda metáfora de Jesus, vós sois a luz do mundo. Luz só faz sentido, só serve para iluminar. E quanto mais alta for a posição em que ela for colocada, melhor o seu resultado, o seu efeito. Significa dizer que nós, que somos, e somente nós, em Jesus, luz deste mundo, precisamos viver abertamente a vida descrita em Mateus capítulo 5, do verso 1 em diante. Desavergonhadamente, por assim dizer, viver escancaradamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e falar desse Evangelho sem qualquer tipo de constrangimento ou reserva. O Senhor Jesus me chamou, e a você, para sermos luz posta no velador. Essa é uma igreja especialíssima. A gente tem aqui um espectro maravilhoso, amplo, super diverso de profissões. A gente tem aqui quase tudo. Se você pegar um caderno dos jornais, as profissões, você tem tudo aqui, quase tudo.
chamada maravilhosa. Deus, por meio do Senhor, por seu Espírito, em Cristo, colocando você em posições estratégicas, e só você, para iluminar, de maneira silenciosa, denunciando um comportamento que não é aquele propugnado por Jesus, mas não só denunciando um comportamento distante da palavra de Deus, você apontando as saídas para um mundo que vive às escuras. Há 2 jovens aqui na nossa igreja, frequentam aqui nossos cultos habitualmente, a quem Deus colocou em 2 posições muito estratégicas. Deve fazer talvez 2 ou 3 meses, um deles, terminado um culto, me procurou, dizendo que tinha sido, acabado de ser nomeado para ser diretor de um presídio aqui em Niterói. Na mesma semana, fui descobrir que um outro jovem que frequenta a nossa igreja tinha sido convidado por esse a ser empossado diretor de um presídio, vice-diretor, de modo que nós temos aqui na Igreja Betânia, diretor e vice de um presídio na nossa cidade a que queremos alcançar com o Evangelho de Jesus. E a primeira coisa que esses 2 fizeram na semana da sua posse foi me convidar para ir lá fazer uma oração com eles. Falaram com o pastor Antônio Carlos, sabendo do trabalho todo do Rio de Paz. Nós fomos lá, fizemos uma oração, depois voltamos uma segunda vez. E eles falaram com o comandante geral dos presídios aqui no estado do Rio de Janeiro, que autorizou a igreja a fazer qualquer tipo de trabalho que pudesse ser feito ali naquelas dependências, de evangelização, de ação social, etc., salgando e iluminando. Lá fomos, portas abertas. Antônio e eu entramos cela por cela, orando com aqueles jovens e falando do Evangelho de Jesus. Luz posta no velador. O Senhor pegou 2 jovens aqui, numa profissão dificílima, para poucos suportável, e os colocou para alumiarem um lugar de espessas trevas, para salgarem. Nobre tarefa, maravilhosa identidade a que fomos chamados, honrosíssima chamada, dirigida a você e a mim, a nossa igreja. Finalmente, interessante nesse texto, modo de atuação do sal e da luz, é que, especialmente no que concerne a metáfora da luz, Jesus disse assim, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer aqui, vós sois a luz do mundo. Mas o mesmo Jesus que afirmou de maneira espantosa que os seus discípulos deveriam ser a luz deste mundo, disse que ele, Jesus, era sim a luz do mundo. João capítulo 8, capítulo 9, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso quer dizer que você, que eu, que nós, Igreja do Senhor, só funcionaríamos como luz do mundo se houver essa relação vital, constante, permanente, diária, com a luz do mundo, Jesus Cristo. O texto, na verdade, celebra, nessa minha identificação como sendo luz deste mundo, essa nossa união mística com Jesus. Nós, sendo honrosamente chamados a, em grande medida, reproduzirmos as qualidades do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, eu sou chamado para ser a luz do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, será que estão vendo em nós alguma coisa diferente? Não uma caricatura detestável de crente, mas um caráter distintivo, diferenciado, que empreste sabor à vida, e vocês sabem que a vida perde o gosto, vida sem Jesus
especialmente quando a barra pesa, quando as situações ficam mais difíceis. Isso está acontecendo exatamente agora no nosso país. Hora de você funcionar como sal da terra e luz do mundo. Nas situações de crise, não que você não chore e não sofra. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dizendo: meus irmãos, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. Esse é o diferencial do sal. O impacto das dores da vida, das tragédias, da miséria perpetrada pelo pecado, um mundo decaído, miseravelmente posto em trevas, mas você diferenciado a iluminar, a salgar, a dar sabor, especialmente nessas instâncias difíceis em que a vida parece perder totalmente o sabor. Eu não quero aqui minimizar a dor de ninguém, de jeito nenhum, mas você já deve ter participado de situações assim, fim da vida de alguém querido, por sua família. A comparação revela uma distância abissal, absurda, entre o funeral de alguém que partiu no Senhor, cujos queridos são de Jesus, e mantém essa viva esperança de um reencontro breve desse que partiu na eternidade, e alguém sem Jesus. Você já deve ter participado disso. Tragédia de uma vida que perde o gosto e fica completamente insossa. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Alguém deveria me perguntar, e a você, ou pelo menos se perguntar, por que é que esse meu amigo de trabalho, minha amiga, é tão pacífico? Por que é que as suas relações são diferenciadas? Por que é que existe doçura nas suas palavras, na sua maneira de tratar dos assuntos mais cascudos da vida? Por que é que sua ética de fazer negócios é diferenciada da ética corrente nessa vida, nesse mundo? O que é que existe nele, nela, que o diferencia, que a diferencia? Será que existe azeite nessa lâmpada do seu coração, do nosso coração, da nossa vida? Vós sois, disse Jesus, e só vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, ajude você, a mim, a nossa Igreja Betânia, a abraçarmos como quem abraça uma solene chamada, honrosíssima vocação, a nossa própria identidade em Jesus. E que você viva assim, de modo diferenciado, sem medo de contato com a massa, no velador, em relação vital com Jesus.